Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai aqui no canal continuar resolvendo questões sobre radiologia, sobre os conhecimentos radiológicos para concurso público. Eh, ah, então, vamos lá, aos interessados em resolver questões ou assistir questões resolvidas. Hoje nós vamos resolver mais algumas. Os derrames articulares ocorrem quando há sangramento dentro da articulação, que é uma cavidade, e o sangue fica acumulado nessa região hematose, ou quando há aumento do prólio líquido sinovial, produzindo dentro da articulação, acima do normal, devido a uma inflamação hidrartrose, o que é popularmente conhecido como água no joelho. Assinale a alternativa correta que corresponde qual das seguintes projeções radiográficas é o mais adequado para avaliação da articulação do joelho em suspeita de derrame articular. Articulação do joelho, derrame articular, incidência, né? MAP do joelho, não, incidência de Rosenberg, perfil do joelho, oblíquo do joelho, axial da patela marchante. Se não me engano, é o Rosenberg. É o Rosenberg, que é uma incidência melhor para visualizar as articulações do joelho. A digitalização de imagens radiográficas pode ser realizada por diversos métodos, incluindo o uso de detectores digitais. O sistema que utiliza fósforo fotoestimuláveis para capturar imagens de raio-x, processando-as posteriormente em um leitor de imagens, é denominado de fósforos fotoestimuláveis para capturar imagens de raio-x, processando-os posteriormente, é o CR, né? Tecnologia CR. Os filmes radiográficos são fabricados em diversos tamanhos, formatos e com qualidades diferentes para diferentes trabalhos, e estes, tanto intra quanto extraorais, podem ser dotados de maior ou menor sensibilidade, variando também o poder de definição, ou seja, de produzir imagens mais nítidas ou menos nítidas. Durante o processamento manual de filmes radiográficos, assinale a alternativa correta. Aqui corresponde qual a sequência correta de etapas. Então a gente está falando da sequência das etapas do processamento. Vamos lá, B. Revelação, fixação, lavagem, revelação e fixação. Primeiro eu tiro lavagem, e revelação ou fixação.
Ah, fixação, lavagem. Eu acho que é essa, fixação, revelação, lavagem, sabe? Não, a sequência correta é revelação, primeiro, revelação, eu errei, revelação, fixação e fixação. Acho que é a terceira vez que eu erro, lavagem e secagem. 4, secagem. Então, a primeira é a revelação, ok? Primeiro a gente revela ela. Essa é a primeira etapa do processamento. Processamento digital de imagens permite ajustes na qualidade da imagem sem necessidade de nova exposição à radiação. Sobre esse tema, julgue as afirmativas abaixo. A gente está falando do processamento digital. Digital. Um processamento digital permite redução de ruído e aprimoramento de contraste da imagem? Sim. A, após processamento digital, pode compensar erros técnicos na exposição inicial? O pós-processamento digital pode compensar erros técnicos na exposição inicial? Pode. A digitalização de imagens radiográficas elimina completamente a necessidade da boa técnica de aquisição. Não. Então a gente vai ficar com a letra E. A incidência póstero-anterior é uma técnica de radiografia que utiliza raio-x para obter imagens do interior do corpo. É a incidência mais utilizada em radiografias de tórax e de mão. No exame radiográfico de tórax em incidência póstero-anterior, assinale a alternativa correta que corresponde. Qual estrutura deve ser claramente visível para garantir uma imagem diagnóstica adequada? Nós estamos falando do exame PA de tórax. O que a gente vê para ficar visualização da imagem? As escápulas projetadas para fora dos campos pulmonares. Sim, o coração localizado no lado direito do tórax. Não. O diafragma posicionado acima do nível da oitava costela posterior. As clavículas sobrepostas ao ápice pulmonar. Não. As costelas anteriores mais visíveis do que as posteriores. E não. As escápulas projetadas. Ok. As escápulas. A qualidade da imagem radiográfica é influenciada por diversos fatores.
Assinale a alternativa correta que corresponde qual dos seguintes parâmetros afeta diretamente a nitidez da imagem. Então a gente está procurando parâmetro que afeta a nitidez. Então a gente está falando de detector de imagem, né? Detector. Vamos lá. Filtro de alumínio? Não. Corrente do tubo? Também não. Tempo de exposição? Também não. Colimação do feixe? Também não. Distância foco-filme? Também não. Opa, então aconteceu alguma coisa aqui. Eu me equivoquei, né? Alguma, né? Vamos voltar. Afeta diretamente a nitidez. Ficar nítido. Colimação do feixe, distância. Corrente, filtro de alumínio. Será que é o corrente de MA? Tempo de exposição. Nítido. Acho que é a corrente do MA. Vamos lá. Não, distância, foco, filme. Foco, filme. Aqui. DFF. DFF. Entre a distância entre a fonte do raio-x e o foco, o receptor de imagem, filme detector digital. Entre a fonte de raio-x e o receptor de imagem. Então aqui é o receptor e aqui é o... Aqui é a fonte de raio-x, o foco. Fonte de raio-x. Então, esse é o foco. Não, e essa aqui é essa é a fonte e esse é o foco. Foco e fonte. É. Essa distância aqui, ó, ela tem uma coisa, né? A gente tem que... Se eu arredar 1 centímetro aqui, aqui vai aumentar o quadrado desse centímetro, né? Então a gente vai ter um aumento assim, mais ou menos, ó. Então vai diminuir a dose 1/4, não, 4 vezes, né? Vai chegar a menos dose aqui 4 vezes, né? Com 1 centímetro aqui. Isso vai afetar a nitidez da imagem, né? Vamos ver aqui. Ó, uma distância foco, distância entre a fonte de raio-x e o foco, distância foco-filme. Uma distância foco-filme maior reduz a divergência de feixe de raio-x, o que diminui a ampliação das estruturas na imagem. Então, pera aí. Não tô entendendo. Uma distância foco-filme maior reduz a divergência do feixe de raio-x que diminui a ampliação das...
A distância foco-filme adequada ajuda a obter uma imagem mais fiel à anatomia real do paciente, diminuindo a distorção causada pela divergência de feixe. Melhora a nitidez. Uma distância foco-filme maior pode contribuir para uma imagem mais nítida, pois a menor divergência do feixe resulta em bordas mais definidas das estruturas. A gente tá falando da distorção do feixe que causa, né? Vamos colocar aqui. Ah, beleza, essa não é fácil, mas é uma questão boa. Sobre o conceito de limiar para efeitos determinísticos, a radiação marque a verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Questão sobre efeitos radiológicos. Aborda o determinístico. Primeira, né? Os efeitos determinísticos ocorrem independentemente da dose de radiação recebida? Não. Existe. Vamos lá, a gente está entre a B e a C. Existe uma dose mínima a partir da qual os efeitos determinísticos aparecem? Sim. Os efeitos determinísticos incluem mutações hereditárias? Não. A gente vai ficar com a letra B. A radiografia de Cox, também conhecida como raios X sacrococcígeo, é um exame de imagem que avalia a estrutura óssea da região do cóccix sacro. É indicado para identificar alterações que podem causar dor e desconforto. Ao realizar uma radiografia de cóccix em incidência lateral, assinale a alternativa correta que corresponde, qual critério indica um posicionamento adequado. Gente, está falando do exame de cóccix lateral. Superposição da tuberosidade isquiática. Hum, Parece uma boa. Alinhamento dos processos transversos das vértebras lombares. Sobreposição das asas do ilho. Visibilidade do cóccix sem sobreposição do sacro. Superposição das cabeças femorais. Critério que indica o posicionamento adequado. Olha, cóccix lateral. Posicionamento adequado. É dentro de todas essas super ou tantas posições aqui. Opa, aconteceu alguma coisa. Ah,
Acho que é essa daqui. Visibilidade do cóccix sem sobreposição do saco. Saco. Cóccix lateral. A gente precisa de ver cóccix. Cóccix. Cóccix sem sobreposição do sacro. Ok. Os efeitos da radiação ionizante sobre os tecidos biológicos podem ser reversíveis dependendo de fatores como dose e tipo celular. Sobre esse conceito, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Então, a reversibilidade dos efeitos radiológicos. É. Vamos lá. Primeira. As células possuem mecanismos de reparo do DNA que podem reverter certos danos causados pela radiação. Reparos nos DNAs. Na verdade, a célula ela vai fazer outra célula nova, né? Reparo do DNA. Essa aqui eu não sei direito. Vamos para a próxima. Todos os efeitos da radiação são irreversíveis, independentemente da dose. Não, isso é falso. Quanto maior a dose de radiação, maior a capacidade de reparo celular. Também não. A reversibilidade do dano não depende do tipo de célula afetada. Também não. Hum, Então, a letra A, será que tá correta? Então, essa aqui é verdade. É verdade, ó. Células possuem mecanismos de reparo do DNA. Então, realmente, existe reparo no DNA. Existe mecanismo para isso. Vamos ver o nome? Nome do mecanismo de reparo DNA. Marcelo. Reparo por excisão de nucleotídeos. Esse sistema remove e substitui seções de DNA danificadas que causam distorções na estrutura da dupla hélice, como as causadas por radiações ultravioleta. Além do NIR, existem outros mecanismos de reparo importantes, como reparo por recombinação homóloga e reparo de incompatibilidade, que atuam em diferentes tipos de danos em diferentes momentos do ciclo celular. Só que o NIR ele é o mais. Peraí. Ixi, tendo alguma coisa aqui. Na verdade, tem todos esses aqui, né? Proteínas e enzimas envolvidas. Excisão de nucleotídeos. Beleza. Vamos adiante. Foco na radiologia.
Em relação aos tipos de radiações ionizantes, assinale a alternativa correta que corresponde. Qual alternativa descreve corretamente uma diferença entre os raios-x e os raios gama? Então, raio-x é uma coisa, raios gamas são outra, né? Raio-x e gama possuem carga elétrica negativa. Os raios-x têm origem no núcleo do átomo, enquanto os raios gamas têm origem na eletrosfera. Os raios-x possuem maior poder de penetração que os raios gama. Os raios gama são sempre de baixa energia e não interagem com a matéria. Os raios gama são emitidos espontaneamente por materiais radioativos, enquanto os raios-x são produzidos artificialmente. Acho que eu vou marcar esse. Os raios X e gama possuem carga elétrica negativa. Os raios X agem no núcleo do átomo, enquanto os raios na eletrosfera. Ah, é isso aqui, ó. Raios gamas emitidos espontaneamente por matérias radioativas. Espontaneamente por matérias radioativas. Então, se você quer tirar alguma coisa de alguém, você faz ela ficar radioativa. Como você faz a pessoa ficar radioativa? Você faz ela fazer alguma coisa ou parecer que ela fez alguma coisa contra o pai, contra o padrão, contra a sociedade, alguma coisa assim. E aí ela vai ficar enraizada disso, né? Vai ficar é, carregada disso, né? Isso é um mistério dos cuidadores, né? Enquanto raios-x são produzidos artificialmente. O raio-x é produzido artificialmente. Aceleração de partículas carregadas positivamente. Artificialmente. É complicado essas coisas, né? Mas nós somos fontes. O principal risco associado a exames de diagnóstico é a ocorrência de efeitos estocásticos, principalmente efeitos genéticos e carcinogênese. Assinale a alternativa correta que corresponde qual das seguintes opções descreve corretamente um efeito estocástico da radiação ionizante. Ok. Um efeito estocástico da radiação ionizante. Tô me sentindo garçom, né? Anotando os pedidos e tal. Leucemia induzida por radiação. Queimadura por radiação. Necrose tecidual. Eritema cutâneo. Catarata radioinduzida. Hum, parece que é a letra A. Será que é a letra A? Leucemia? É leucemia. Leucemia induzida. Não sei se leucemia é câncer no sangue, né? Deixa eu ver aqui.
Leucemia. É um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas, mais especificamente os glóbulos brancos. Esses globulinhos brancos, né? São os famosos fermentadores. A câmara escura é o lugar no qual se desenvolvem os processos de revelação, fixação e lavagem das películas radiográficas, onde se carregam e descarregam os chassis. Assinale a alternativa correta que corresponde qual dos seguintes elementos é fundamental na câmara escura para evitar artefatos nas imagens radiográficas. Câmara escura, elemento que evita artefato. Deve ser lavagem, né? Ah, não, lavagem não é na câmera escura. Vamos ver. Presença de ventilação aberta para o ambiente externo. Não, na câmera escura não tem isso. Exposição direta à luz natural também não tem isso na câmera escura. Uso de lâmpada inactínica apropriada. Temperatura superior a 30 graus Celsius também não. Iluminação fluorescente branca. Eu não sei disso. Eu sei que existe esse aqui, ó. Só que eu não sei se é isso. Eu sei que é uma lâmpada vermelha. Ah, vamos ver, né? Ó, acertei. Então é isso aqui, ó. Lâmpada inactínica. Inactínica. Tá bom, o que que é isso, né? Actínica. É uma lâmpada também conhecida como luz negra ou luz UVA. Entre emite radiação ultravioleta, especificamente na faixa UV de 320 a 400 nanômetros. Essas lâmpadas são usadas em diversas aplicações, incluindo. Vamos deixar aqui. Vamos fazer aqui uma lâmpada. Ah, o anodo localizado na extremidade oposta do tubo de raio-x é um disco feito de tungstênio, um material que atrai elétrons. Assinale a alternativa correta que corresponde. Qual a função do anodo do tubo de raio-x? Tá. F do anodo. Qual que é a função do anodo? Converter a energia cinética dos elétrons em radiação X. Acelerar os elétrons para aumentar a intensidade do feixe. Filtrar os fótons de baixa energia. Emitir elétrons em direção ao alvo. Criar o vácuo necessário para a produção de raio-x. Também não. Converter a energia cinética, porque ao colidir a energia cinética no anodo, que atrai essas cargas, elas são freadas e, e convertidas em energia térmica, só que 1% dessa energia é convertida em energia de raio-x e sobre o ângulo do anodo ela consegue fazer essa conversão.
A radiografia é um tipo de exame de imagem que usa ondas de radiação de dose muito baixa para adquirir imagens de ossos e tecidos moles. É... Assinale a alternativa correta que corresponde qual dos seguintes mecanismos de interação dos raios-x com a matéria é predominante na formação da imagem radiográfica. Beleza. Qual é. Qual é o quê? Interação dos raios-x. Dos raios-x com a matéria que fornece a imagem de raio-x, né? Aniquilação de pósitron? Não. Produção de pares também não. Efeito Compton? Também não. Efeito fotoelétrico? Sim. Espalhamento de Thomson? Não. Efeito fotoelétrico. Beleza. Para a realização de uma radiografia de tórax em PA, assinale a alternativa correta, que corresponde qual é a posição correta do paciente para minimizar a ampliação do coração na imagem. Então a gente está falando do tórax, PA, perfil, correto, para minimizar a ampliação do coração na imagem. Minimizar a ampliação do coração. Ok, vamos lá. Paciente em posição de Trendelenburg. Não. Em decúbito lateral esquerdo. Se paciente em ortostase com tórax apoiado no receptor de imagem. Hum, paciente sentado com ângulo de 45 graus. Paciente deitado em decúbito dorsal. Não. Paciente em decúbito lateral esquerdo. Não, então não é essa. Tá, então seria o paciente com tórax apoiado no receptor de imagem. É, aqui não seria. Não seria, é verdade. É, paciente em ortostase. Esse eu errei, mas eu sabia. Exame. Dei mole. A fratura do escafoide é a segunda fratura mais comum do punho. A primeira é do terço distal do rádio em relação aos pequenos ossos do punho. Ossos do carpo. A fratura do escafoide é a mais frequente. Assinale a alternativa correta que corresponde à incidências radiográficas que é a mais indicada para avaliação de uma fratura do escafoide. Então, incidência para visualizar
Escafoide. Vamos lá, letra A. Incidência lateral do punho, axial do cotovelo, inciden- incidência póstero anterior da mão, incidência antero-posterior do punho, incidência oblíqua com desvio na. Que é essa daqui? Incidência oblíqua com desvio ulnar. Por quê? Por causa da. Porque esse desvio ele vai melhorar a visualização do escafoide, abrindo a articulação do punho e do rádio com o escafoide. A radiosensibilidade é uma característica intrínseca que está associada a uma reação exacerbada à ação da radiação ionizante no corpo humano. É radiosensibilidade. Radiosensibilidade. Identificar se um paciente submetido à radioterapia apresenta radiosensibilidade elevada pode ajudar a otimizar o tratamento, além de permitir que sejam minimizados os efeitos deletérios da radiação em tecidos sadios. Assinale a alternativa correta dentre os tipos celulares abaixo, qual apresenta maior radiosensibilidade. A, B, C, D ou E? Sem dúvida, são os neurônios, né? Não, são os linfócitos. Então vamos estudar aqui, ó. Ordem de rádios sem. Qual é a ordem? Ordem de. Não tá falando lei de Borgone e Trimble. Essa lei é formulada em 1916, que resume a relação entre radiosensibilidade e características celulares. Vamos ver se tem uma tabela. Caraca, que frio que tá fazendo aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tabela.
Aqui, ó. Beleza. Essa imagem aqui que a gente precisa. E cadê a imagem? Ah, vou pegar aqui. Vamos mais rápido, né? Então, ó, isso aqui é a tabela. Classificação de células de mamíferos quanto à radiosensibilidade. Grupo um, linfócitos e eritoblastos. Grupo 2, espermatogônias, células granulosas, mielócitos, células intestinais, células germinativas da camada epidérmica da pele. Grupo 3, células glandulares gástricas, células endoteliais de vasos sanguíneos. Grupo 4, estelblastos, osteoclastos, condroblastos, espermatócitos e espermátides. Grupo 5, granulócitos, esteócitos, espermatozoides. Grupo 6, fibroblastos, células endoteliais de grandes vasos sanguíneos, eritrócitos. Grupo 7, fibrócitos, condrócitos, fagócitos, células musculares e células nervosas. Que isso, cara? Sério? Caraca. Pra mim abriu um novo universo agora. Então as células, não, hepatócitos é mais radiosensível do que essas demais também. Ah, os raios-x são produzidos a partir da interação de elétrons com o alvo do tubo de raio-x. Assinale a alternativa correta que corresponde. Qual das seguintes propriedades atômicas influencia diretamente essa produção? Propriedades atômicas. Influenciam a produção de raio-x? Propriedades atômicas influenciam a produção de raio-x. Estado de agregação da matéria. Hum, energia de ligação dos elétrons das camadas internas. Número de massa do elemento alvo. Hum, hum. Temperatura ambiente do tubo. Configuração eletrônica da última camada. Ah, o raio-x ele é produzido, né, a partir do aceleramento e do freamento, né? Quando você tem aqui, ah, energia, não, energia de ligação de elétron. Número de massa do elemento alvo. Número de massa do elemento alvo. Por exemplo, molibdênio pro ambi temperatura ambiente do tubo. Da última camada.
Vamos lá, vamos de novo. De novo. De configuração eletrônica da última camada. Acho que não. Número de massa do elemento. Por exemplo, a gente tem o molibdênio, que é 42, e o tungstênio, que é 72. Aqui influencia na produção. Influencia a produção de raio-x diretamente. Existe na produção molibdênio, número de massa do elemento. Não, na produção acho que não. Energia de ligação do elétron da camada interna. Hum... Não, porque tem as camadas externas, né? Estado de agregação da matéria. Ó, vou chutar aqui, ó. Não, né? Energia de ligação dos elétrons da camada interna. Esse eu não sabia. Energia de ligação dos elétrons das camadas internas. Vamos ver aqui o que qual que é o maior. Propriedade atômica que influencia diretamente a produção de raio-x é o número atômico do material do anodo. O número atômico determina a energia dos fótons de raio-x característicos emitidos, que são resultados das transições eletrônicas dentro dos átomos do material. É o número de prótons do núcleo de um átomo e, portanto, define a identidade do elemento material com alto número atômico. Como tungstênio, são frequentemente usados como anodos em tubos de raio-x. Interação elétron em átomo. Quando o elétron acelerado colide com o anodo, eles interagem com os átomos do material. Essa interação pode levar à emissão de raio-x de duas formas principais: radiação de frenagem, Brennstrahlung, e os elétrons que se aproximam do núcleo do átomo podem ser desviados e desacelerados, perdendo energia na forma de raio-x de diferentes energias e comprimento de onda. E radiação característica. Se um elétron incidente tiver energia suficiente para ejetar um elétron de uma camada interna do átomo do anodo, um elétron de uma camada externa preencherá a vaga emitindo raio-x, com energia característica do material. A influência do número atômico. Mas aqui não é o número da massa que tá falando que é a energia de ligação dos elétrons das camadas internas. Se não tivesse essa opção aqui, talvez a melhor opção seria o número de massa do elemento alvo. É que essa aqui está acima, né? Que está mais dentro ali. Representa um conhecimento sobre essa massa. É correto afirmar que o tempo de latência de uma lesão por radiação é influenciado principalmente por tempo de latência de lesão de raio-x. Esse é difícil. É influenciado principalmente por influenciado.
Principalmente. Qual que é a coisa principal? Temperatura ambiente do local de exposição, nível de hidratação do paciente, e dose de radiação recebida e o tipo de tecido exposto, pressão sanguínea do paciente, altura do paciente. Hum, dose de radiação. Tá falando que o tempo de latência de uma lesão por radiação é influenciado principalmente por dose de radiação recebida e tipo de tecido exposto. E tipo de tecido exposto. O diagnóstico do abdômen agudo é realizado inicialmente pela anamnese, entrevista que o médico faz com o paciente e exame físico. É comum que o primeiro passo seja o hemograma e uma radiografia, avançando, caso necessário, para ultrassonografia, tomografia computadorizada, em alguns casos, ressonância magnética. Em uma radiografia simples de abdômen, em posição ortostática, assinar a alternativa correta que corresponde qual das estruturas anatômicas é crucial para avaliação de um quadro de abdômen agudo. Ah, vamos ver aqui. Abdômen agudo. Ah, abdômen agudo. Tá, a gente precisa de estruturas anatômicas. Avaliar o quadro de abdômen agudo. Qual estrutura valida, né? A gente precisa ver para validar se tem ou não. Letra A, o estômago. Não. Artéria aorta abdominal. Alças intestinais com níveis hidroaéreos. Fígado, não. Coluna lombar também não. Então, letra C. O tubo de raio-x é um dispositivo que produz radiação ionizante na faixa dos raios-x por meio de aplicação de uma diferença de potencial na faixa da quilovoltagem, ou seja, 1000 volts, e uma corrente elétrica muito baixa na faixa de miliamperagem. É correto afirmar que a inserção de um filtro de alumínio no tubo de raio-x tem como principal efeito, então, tubo de alumínio. É como filtro. O próprio nome já diz, né? Filtro. Ele vai filtrar alguma coisa. Nós vamos ver aqui. Aumentar a intensidade do feixe de radiação? Não. Reduzir a dose absorvida pelo paciente eliminando fótons de baixa energia? Sim. Diminuir a penetração dos raios-x no corpo do paciente? Não. Aumentar a quantidade de fótons de baixa energia? Também não. Aumentar a ampliação geométrica da imagem? Também não. Diminuir a penetração de. Seria então reduzir a dose absorvida pelo paciente, eliminando fótons de baixa energia. Ah,
Considerando a transmissibilidade de mutações por radiação ionizante, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Mutações por radiações ionizantes. Ionizantes. Letra A. A letra A não, né? Vamos lá. Ocorrem em células somáticas afetando tecidos específicos. Que verdadeiro. São causadas em células germinativas e transmitidas para a próxima geração. Ó, mutações por radiação. Não, então primeiro acho que são causadas em células germinativas e transmitidas para a próxima geração. Surgem exclusivamente por radiação de alta energia. Essa aqui eu tenho certeza que é falsa. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa certeza e eliminando aqui. Terceira é falsa. Letra B e letra C eu elimino. Agora a gente fica com A, D e E. Ocorrem apenas acima do limiar de dose estabelecido para efeitos estocásticos? Não, né? Falso. Então a próxima é falsa também. A última é falsa também. Então a gente fica com a C ou com a D, né? A gente vai ficar com a letra D. Ocorrem em células somáticas afetando tecidos específicos? Não, são causadas em células, sim. E não. Falso, verdadeiro, falso. Então, ocorrem apenas acima do limiar de dose. Uai, por que que eu marquei? Pera aí, eu fiz alguma coisa errada. Por que que eu não marquei a letra E? Primeiro eu tirei a B e a C, né? B e C. Por causa dessa daqui, né? Aí fiquemos com essas. Eu tirei a B e C. Eu fiz alguma coisa aqui que eu atropelei uma visão. Deixa eu ver. E aí ocorrem apenas acima do limiar de doses estabelecidos para efeitos estocásticos? Eu pus não, né? Falso. E por que que eu marquei a letra D? Eu falei que era falso. Eu devo ter enxergado diferente aqui, né? É, eu ia acertar, cara. Foda. Tá bom. Foi por isso. Então vamos preocupar. Requisitos para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstico e a regulamentação do controle das exposições médicas ocupacionais e do público. Fazer a última questão aqui. Os requisitos para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e a regulamentação do controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas foram estabelecidas pela RDC 611. Assinale a alternativa que apresenta a entidade responsável por sua emissão. Ah, requisitos para a organização funcional dos serviços de radiologia diagnóstica.
Vamos lá, a gente tá falando da RDC 611. E aí tá perguntando entidade que emitiu. Agência Internacional de Energia Atômica, Colégio Brasileiro de Radiologia, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Nacional de Técnicas Radiológicas, Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se não me engano, é a Anvisa, né? É a Anvisa. RDC, agência. Aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai parar por aqui. E no próximo vídeo a gente volta para responder mais questões e aumentar o nosso índice de acertos. Nosso índice de acertos de questões quando a gente for fazer a prova. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!